Olá, queridos e queridas irmãs, a paz do Senhor a cada um de vocês que estão me ouvindo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos e com as irmãs, mas antes eu gostaria de explicar algumas coisas. Vocês podem estar percebendo que eu não tenho postado vídeos com muita frequência no canal. Eu tenho percebido que o Senhor tem mudado as direções que Ele tem me dado. Ele tem me dado outras orientações e, como eu sempre pensei e sempre disse que eu faria aqui o que o Senhor dissesse que eu deveria fazer, o que o Senhor me orientasse, eu me encontro disponível nas mãos do Senhor para que Ele mova tudo que for publicado aqui nesse canal de acordo com a vontade dEle. E ultimamente o Senhor tem me dado algumas orientações acerca do que deve ser postado, acerca do que deve ser colocado aqui. E provavelmente nas próximas semanas vocês vão começar a observar algumas mudanças dos conteúdos que serão postados aqui nesse canal. Mas, conforme diz a palavra de Deus, né? Será tudo para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, que nós possamos fazer isso para a glória de Deus. Então, eu vou me movendo de acordo com a vontade, de acordo com a necessidade do que o Senhor vê, do que o Senhor enxerga, porque o Senhor ele enxerga além do que a gente vê. Nossa visão é muito humana, é muito limitada. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que podemos confiar plenamente de que tudo que Ele está nos dando nos conduz ao melhor que Ele tem para nós. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como nós sabemos, não é, queridos? E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre lugares de transição. Nós sabemos que as mudanças, muitas vezes, elas nos tiram do eixo, mas algumas pessoas sentem mais as mudanças do que outras. Algumas pessoas têm até aversão a mudanças. Porque a mudança, ela nos tira da nossa estabilidade. Ela mexe com o nosso conforto, ela nos tira do estado de conforto. Então ela faz você ter que se mover para alguma coisa, para algum alvo, para algum lugar, para algo específico. E a mudança, em se tratando de nossa vida, né, nossa vida humana aqui nessa terra, as mudanças elas ocorrem desde que nascemos, né? A primeira grande mudança que ocorre na nossa vida é quando nascemos, né? Nós saímos de um ambiente totalmente seguro, protegido e alheio ao que se passa ao redor, que é o ambiente do útero materno. Nós saímos desse ambiente aconchegante e de extrema proteção para o mundo. Ao nascer, um bebê experimenta muitas mudanças muito bruscas até. Ele sente o ambiente de forma diferente que ele sentia quando estava no útero. Os sons ficam mais claros, a voz da mãe fica mais nítida. Tudo aquilo que era percebido de maneira um pouco vaga enquanto ele estava dentro do útero é vivenciado depois que ele nasce de uma maneira totalmente diferente. E aí começam as mudanças. E essas mudanças vão se dar ao longo da vida daquele bebê. Até a morte, né? Não digo até a fase adulta, porque as mudanças ocorrem na nossa vida até que a gente morra. Não importa que idade tenhamos, não é verdade?
E eu gostaria de falar sobre esse período de transição, mas antes eu gostaria de ler com vocês o livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 20 até o versículo 22. O versículo 20 diz o seguinte: Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Durante essa peregrinação dos israelitas junto com Moisés, esse capítulo 13 vai falar sobre a partida dos israelitas. Isso um pouquinho antes de eles atravessarem o Mar Vermelho. Isso nos mostra que a partida deles não foi algo assim tão simples. Ao saírem do Egito em direção ao Mar Vermelho, no caminho para o Mar Vermelho, muitas vezes eles tiveram que armar as tendas, assentar num acampamento, e quando o Senhor ordenava, eles tinham que montar, desmontar todo aquele acampamento, pegar as suas bagagens e continuar seguindo. Esse período de transição, queridos, não é um período fácil. Trazendo esse período de transição para as nossas vidas, para a nossa realidade hoje, é um período muito complicado, mas um período que pode ser muito mais complicado se nós passarmos por ele, com a força do nosso próprio braço, contando com a nossa própria inteligência, com a nossa própria sabedoria. Dependendo do que formos fazer nessa vida, claro que existem situações cotidianas e com relação à vida humana, natural, em que a gente pode decidir fazer certas transições, certas mudanças, e que vão ocorrer naturalmente. Mas hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre as transições que acontecem em nossa mente. Quero falar de mudança de conceitos, de paradigmas, de entendimentos. Nem sempre nós vamos olhar algo, uma situação, sobre a mesma perspectiva. O nosso olhar vai mudar. Quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, quando estamos debaixo de sua orientação, pautados na sua verdade, que é a sua palavra. Esses momentos de transição, eles não se tornam dolorosos, eles nos desestabilizam, porque isso é um fato, isso vai ocorrer. A mudança desestabiliza, a mudança nos tira do eixo, nos tira do conforto. Mas quando estamos sendo guiados por Deus, como o povo de Israel estava sendo guiado, à noite pela coluna de fogo e durante o dia pela nuvem, há segurança. E nós começamos a entender a mente de Deus e começamos a entender que certas transições são necessárias. A nossa mente evolui, a nossa mente muda. Quando recebemos a mente de Cristo, como também diz na palavra, nós passamos a entender esse processo de transição. E ainda que seja doloroso esse processo de transição,
de mudança de conceitos e de paradigmas, porque deixar um velho pensamento, tentar entender uma nova forma, um novo conceito, um novo paradigma, não é uma coisa simples. Mas quando entendemos através da perspectiva do olhar de Cristo, do olhar daquele que nos guia, as coisas começam a fazer muito mais sentido. E a transição, nós vemos que ela vai se tornar algo muito mais tranquilo. Nós conseguimos entender que ela é necessária. Nós não vamos lutar contra esse período de transição. Não vamos ladar contra a maré, não é? Mas nós também vamos olhar isso sobre uma outra ótica. Nós vamos olhar isso como sendo algo necessário. Nós não nascemos para ter conceitos, paradigmas estáticos. Nós nascemos para ter a mente renovada. O Senhor nos deu mente e o Senhor quer que a gente tire a nossa capacidade humana de pensar e que nós peçamos a Ele que transforme a nossa mente na mente de Cristo, para que a gente possa fazer essa transição de conceitos de forma equilibrada e da maneira como o Senhor quer que seja feita. Queridos, se a gente não cresce, se a gente não amadurece, a gente não avança. E o desejo do Senhor é que avancemos, que a gente avance para o alvo. Sabe, quando a gente se converte, a gente tem um conceito do que é Deus, do que é a palavra de Deus, do que é seguir o caminho da verdade, do que é pecado. A gente tem um conceito. Ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida, nós vamos vendo que nem tudo era do jeito que a gente pensava, que coisas que a gente pensava que nunca fossem mudar, mudam, que algo que a gente supervalorizava e que a gente tinha como certo não era bem aquilo que a gente imaginava. E infelizmente muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Quando a gente vê, quando a gente percebe, quando o Senhor nos provoca e Ele nos leva a um estágio da vida em que a gente vê que nem tudo aquilo que a gente acreditava, nem tudo aquilo que a gente seguia era aquilo mesmo que a gente imaginava, era o correto, a gente tende ou a gente ignora aquilo para poder se fixar na mesma linha de pensamento e continuar ali, ou a gente sofre essa desinstabilidade, essa forma que Deus tem de nos provocar e nos tirar da nossa instabilidade e do nosso conforto e nos fazer passar por esse processo de mudança e continuar avançando para coisas novas. O processo de transição não é algo fácil e nem é algo tão simples, mas é algo necessário. Todos nós vamos passar por processos de mudanças, de paradigmas, de conceitos, de entendimento dos processos da vida, sejam elas naturais, sejam os processos naturais ou espirituais. Em se tratando de processos espirituais, muito mais. Porque muitas vezes as coisas que nós temos como verdade, um dia o Senhor nos mostra que não era verdade. Ou que não era do jeito que a gente pensava ou imaginava. Então, nós temos que estar preparados para que a gente passe pelo processo de desinstabilidade e prossiga na caminhada para algo que seja novo,
para uma nova vertente, um novo paradigma, um novo conceito. E para que a gente tire a nossa mente, a nossa limitada capacidade de perceber as mudanças no âmbito espiritual e possamos receber a mente de Cristo. Porque a mente humana, ela não consegue entender o que é espiritual. Porque a própria palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, meus queridos e minhas queridas, não vai adiantar a gente tentar entender as coisas do espírito com a mente humana. A gente nunca vai conseguir entender. Mas quando recebemos a mente de Cristo, a quebra de paradigmas e de conceitos antigos, ela ocorre. Essa desinstabilidade acontece também. Mas com os olhos fixos em Jesus, a gente sabe que a gente pode segui-lo e continuar caminhando com ele, porque nós vamos chegar a algum lugar. E que aqueles conceitos, paradigmas, toda aquela mente antiga que eu tinha, em um dado momento ela serviu sim para alguma coisa, mas só para aquele momento. E ela já não serve mais. E o Senhor está querendo me levar para outro lugar, para que eu tenha uma outra visão, para que eu tenha um outro panorama das coisas que Ele tem no reino espiritual para mim. E, queridos, se a gente não deixa o Senhor transformar, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, nós não crescemos. Não crescemos. E o Senhor não quer ter como filhos eternas crianças. O Senhor não quer que sejamos meninos para sempre. O Senhor quer que cresçamos, que avancemos para aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes, queridos, o Senhor vai ter que soltar a nossa mão e nos deixar andar sozinhos para que a gente amadureça. Portanto, se o Senhor hoje em dia está propondo para você uma mudança de paradigma, de conceito, abra-se para que o Senhor possa entrar e colocar em você a mente dele, para que com a mente dele você possa ver essa situação sobre uma outra perspectiva, sobre um outro olhar, que não o seu humano e limitado, mas no olhar dele, ou seja, a visão de reino. Com essa palavra, queridos, eu gostaria de encorajá-los a continuar caminhando e a ter a mente aberta a receber a mente de Cristo em vocês. Recebendo a mente do Senhor Jesus, a gente vai enxergar as coisas sobre uma outra ótica. E isso vai ser benéfico para nós, porque nós vamos crescer. E eu digo espiritualmente falando. Crescer espiritualmente vai nos fazer ter que muitas vezes recolher as nossas bagagens e caminhar. Depois parar, montar acampamento. Depois recolher de novo e continuar caminhando. Algumas vezes nós vamos ter que deixar bagagens para trás, porque dependendo do solo, do caminho em que nós formos, do solo que nós passarmos, não vai adiantar, não vai te ajudar a carregar um monte de bagagem que você já vem carregando há anos. Aquilo só vai atrapalhar a sua caminhada. Então, muitas vezes o Senhor pode pedir a você para deixar essa bagagem para trás e confiar que Ele vai ser o provedor daquilo que você vai precisar daqui para frente na sua nova caminhada. Vai ter momentos em que o Senhor vai mandar você parar e refletir sobre tudo aquilo que Ele já te deu, para que você internalize tudo aquilo que Ele já te mostrou. De novo. Tudo que a gente recebe que é novo, demora para que a gente processe. A gente precisa de um tempo para processar o que é novo. Dê-se esse direito, sabe? Quando o Senhor der algo novo a você, quando o Senhor der algo novo para que você mude seus conceitos, pense com calma.
Pare, reflita sobre aquilo que Ele está querendo te mostrar. Busque dele mais. Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Eu ainda não consegui entender. Por favor, eu vou parar porque eu preciso que o Senhor me explique mais. Eu preciso que o Senhor me mostre mais. E essa atitude vai fazer com que o Senhor te leve a lugares que você nunca foi antes. E amplie a sua visão para aquilo que Ele tem para você. Os lugares de transição acontecem na nossa vida espiritual. Sempre vão ocorrer. E nós precisamos estar abertos a entender o que o Senhor está dizendo no meio daquele processo. O Senhor trabalha muitas e muitas vezes com ciclos, com períodos, com fases. E nós precisamos ter sensibilidade para entender o que o Senhor quer dizer num determinado ciclo, num determinado período e numa determinada fase das nossas vidas. Nem tudo vai ficar do jeito que era hoje. Nem tudo vai continuar da maneira como você tem feito até hoje. Comece a entrar no Senhor, a entrar no esconderijo do Altíssimo, a buscar dele se é um momento de você mudar, se é um momento de você fazer essa transição, se tem uma nova transição para você chegando e você não está conseguindo perceber. Se você está lutando contra uma transição que você tem que passar e o Senhor quer que você passe para crescimento, mas de repente você ainda não conseguiu entender que tipo de transição é essa que o Senhor está proporcionando a você. Qual o sentido? Para que Ele está provocando esse momento de transição? Somente escondido em Deus, buscando nele, é que você vai saber para que lugar você deve ir e que tipo de transição você vai atravessar. E esteja preparado, porque a transição ela vai ocorrer diversas vezes na sua vida. Só não vai ocorrer, queridos e queridas, quando a gente diz não a Deus, diz que não quer e quer continuar parado no mesmo lugar. Se Israel permanecesse no mesmo lugar, eles iriam ser pegos pelos egípcios. Se Israel estivesse com preguiça de ter que juntar suas bagagens e começar a caminhada, eles iam ser pegos pelos egípcios. Eles iam ser mortos. O Senhor não quer que nós paremos. A transição é necessária, sempre será necessária. Você vai parar quando o Senhor disser que você tem que parar. E você vai caminhar quando o Senhor disser que você tem que caminhar. O importante é que sejamos sensíveis à vontade dele, para saber quando caminhar e quando parar, e para entendermos quando estivermos passando por um período de transição em nossas vidas. Eu posso dizer que passei por muitos momentos de transição na minha vida que não foram fáceis, não foram tão simples, mas que com o tempo eu passei a entender, a ficar sensível ao que Deus queria comigo naquele momento de transição e de mudança. A mudança ela ocorre. O período de transição é que é difícil, porque muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus está querendo fazer naquele processo. A gente não consegue entender o que Deus está querendo promover no meio daquele processo de transição. A questão é fé. Temos que ter fé de que Ele está fazendo a coisa certa. Nós temos medo de mudança? Temos. O período de transição não é fácil? Não, não é. Afinal de contas, ninguém quer passar por um momento de desconforto, né? O ser humano, ele tem ele tem intrínseco nele de que ele precisa ter tranquilidade, de que ele precisa estar estável, de que ele precisa estar confortável. O conforto é algo muito importante para o ser humano, né? Isso é inerente, é uma coisa que está em nós. Nós queremos conforto, nós buscamos conforto. Da mesma forma que nós buscamos o prazer nas coisas,
né? Nós queremos ter prazer nas coisas que fazemos, nós também buscamos o conforto. Mas por diversas vezes durante essa transição, além do Senhor nos tirar o prazer por algumas coisas, e você terá que fazer coisas mesmo sem prazer, o Senhor também vai tirar o conforto. E você terá que fazer coisas em meio ao desconforto. Porque não se cresce só em períodos de conforto. E o Senhor sabe disso, Ele conhece a nossa natureza porque foi Ele quem nos criou. Então Ele precisa provocar isso em nós, para que cresçamos. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 15, diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, devemos progredir, queridos. Não fomos chamados para ficar parados, estagnados num lugar e não crescermos nunca espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos progredir espiritualmente. E se em algum lugar que você estiver, isso estiver sendo impedido em você, o Senhor vai provocar instabilidade para que você comece esse processo de transição e crescimento na sua vida espiritual. Eu peço que em nome de Jesus você receba essa palavra no seu coração. Eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor tome essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem nessa hora, que não está entendendo, Senhor, o porquê de tanta instabilidade. Parece, Senhor, que o mar está revolto ao redor dessa pessoa e ela não tem onde se agarrar, Senhor. Mas eu sei, Deus, que é o Senhor quem provoca as instabilidades em nossa vida, muitas vezes, para nos fazer crescer e para nos fazer enxergar, Senhor. Enxergar com os teus olhos, pensar com a sua mente. Porque as suas mãos, Senhor, tocam onde nós não podemos alcançar. Senhor, nessa hora, eu peço que o Senhor dê clareza, serenidade, discernimento a esse irmão e a essa irmã que me ouve nesse momento. Abra, Senhor, a mente. Troca, Senhor, a mente dele pela tua. Troca, Senhor, o coração dele pelo teu. Porque a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Mas, Senhor, nessa hora nós queremos ter o nosso coração trocado pelo seu. E a nossa mente renovada e transformada pelo teu Espírito, pelo lavar da água que é a tua palavra, Senhor. Deus, nos dê sensibilidade e discernimento para entender esses períodos de transição que não são fáceis, mas são necessários. Mas queremos, Senhor, ter fé de que olhando nos teus olhos, olhando para ti, Senhor, que é o nosso alvo, nós não vamos perder a direção certa. Não vamos nos perder no meio desse período de transição, porque o Senhor será a nossa coluna de fogo quando a noite chegar em nossa vida e tudo estiver sombrio. E o Senhor será a nuvem de glória durante o dia, mesmo quando estivermos caminhando em bonança e em claridade, Senhor. Eu te agradeço e eu te louvo, porque tu és bom e porque a tua benignidade dura para sempre e porque as tuas misericórdias renovam-se todas as manhãs. Deus, te louvamos e te adoramos e declaramos por ti o nosso amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.